todos. Sejam muito bem-vindos a mais um novo episódio, né, do nosso podcast, o Papo Farma. Eu sou o Elias, tá? Sou integrante do Programa de Educação Tutorial, PET Farmácia. Estou aqui com a Stephanie, que também é membro do Programa de Educação Tutorial. A gente hoje vai falar sobre um tema muito importante, né, para as análises clínicas, junto com a nossa convidada, a doutora professora Samantha Tupik. Ela é farmacêutica, formada pela UFAM, é mestra e doutora em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e junto com ela nós vamos discutir sobre o tema, o papel das análises clínicas na identificação de resistências bacterianas. Então, discutindo sobre esse tema de suma importância, a gente espera aí compartilhar com vocês informações muito interessantes e curiosidades até que vocês possam ter, né? Vocês que nos assistem e nos ouvem. Bom, Samantha, muito obrigada por ter citado o nosso convite, né? Tenho certeza que você trará informações valiosas para retirar as dúvidas dos nossos ouvintes e também as nossas, né? Que é um tema muito importante que está bem em pauta ultimamente, né? Pessoas que tomam antibióticos assim como se fosse um medicamento que não trará problemas, e a gente sabe que isso pode trazer vários problemas. Então agora, se apresente para os nossos convidados. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Realmente esse tema ele é muito importante, é muito atual também. E então, eu me chamo Samantha, né? Sou farmacêutica pela Universidade Federal do Amazonas, tenho mestrado e doutorado em microbiologia, e microbiologia sempre foi um sonho, assim, para mim, né? Aqui não tinha nada relacionado a mestrado e doutorado, então eu realmente fui lá, tive forças para ir para o Rio de Janeiro, né, sair da casa dos meus pais e tudo mais, tudo pelo sonho da microbiologia. E a questão da resistência aos antimicrobianos realmente foi um tema que eu me apaixonei durante a faculdade, e no mestrado e doutorado realmente foi o meu foco maior nos meus projetos e também com os meus alunos lá de iniciação científica, né? E atualmente eu sou professora da Universidade Newton Lins, né? E eu dou também disciplinas voltadas para esse ambiente, né? Identificação bacteriana e mecanismos de resistência também. Então, muito obrigada pelo convite. Nós te agradecemos. Então, para iniciar a nossa conversa, eu acho que é muito importante, eu queria que você explicasse para a gente o que caracteriza a bactéria a se tornar resistente a antibióticos, e também por que isso é uma pauta tão grande e preocupante para os profissionais, principalmente da área da saúde, né? Realmente. Então, a resistência aos antibióticos nada mais é que um mecanismo, né, que as bactérias possuem ali, né, algumas bactérias, elas conseguem ter para sobreviver na presença de determinado antimicrobiano. Né? Então, a bactéria ela é tão inteligente a ponto de conseguir sentir a presença de determinado antimicrobiano, produzir proteínas, enzimas, algo relacionado com que quebre a molécula do antimicrobiano, ou então que ela consiga ali passar frente a essa utilização do antimicrobiano. E realmente esse problema ele se agrava mais e mais, né? Porque ele é uma pandemia silenciosa. Muitas vezes a questão da resistência aos antimicrobianos, ela é conhecida pelos profissionais que estão inseridos nessa área, né? Profissionais das análises clínicas e até mesmo os prescritores, né? Quem está ali na área de microbiologia. Então, a população em si, ela meio que sabe das superbactérias, mas não sabe a fundo assim, o que seria isso. E eu trouxe aqui uns dados para vocês, né, que em 2019 mostraram que o número de mortes diretamente ligada, né, à resistência aos antimicrobianos, ela foi para mais de 1,2 milhões de mortes. E até 2050, né, vários estudos mostram assim, que pode chegar a aproximadamente 10 milhões de mortes se a gente não fizer algo a respeito, né? Novos antimicrobianos e outras questões, tá? Então, e por que impacta tanto na morte, né? Esses pacientes que têm infecção causada por esses micro-organismos resistentes, né? Antigamente o antimicrobiano fazia efeito, mas hoje em dia, né, com essa questão do uso indiscriminado dos antimicrobianos, ela já não faz mais tanto efeito frente àquela infecção e frente àquela bactéria. Isso é realmente uma coisa assim, muito preocupante, né? Porque sim. Você conseguia realizar o tratamento normalmente com antibiótico que já era utilizado na rotina, né? E já era aplicado para os pacientes, mas agora que não pode mais ser direcionado para o paciente justamente por essa questão da resistência, né?
Então, aí, o profissional que atua nas análises clínicas, o farmacêutico, ele está inserido ali num contexto bastante complicado, né? Então, a senhora poderia explicar para a gente, assim, como que o profissional que atua nessa área da microbiologia, né? Ele poderia, quais são as ferramentas que ele utiliza para identificar a resistência que está presente numa bactéria? Sim, então, a gente tem que ter em mente, assim, que o profissional farmacêutico de análises clínicas, ele está desde o iniciozinho ali, desde a entrega ali do espécime clínico, do material clínico do paciente, né, o processamento, né, ele visualiza também o processamento em meios de culturas específicos, posteriormente a identificação bacteriana, né, porque sem a identificação a gente não consegue fazer essa pesquisa da resistência aos antimicrobianos, né, e a pesquisa, a detecção, né, que é o último nível, vamos dizer ali, na rotina de análises clínicas do farmacêutico, né, ela também é muito importante, porque é ela que vai te direcionar para que tratamento vai ser adequado para determinado paciente. Então, a gente tem vários, né, a identificação do agente, ela é muito importante, né, para a gente diferenciar ali que grupos de antimicrobianos vão ser utilizados, e o profissional, ele vai estar do início ao fim ali para detectar a resistência aos antimicrobianos no final. É interessante você pontuar isso, né, de primeiro saber identificar qual é o tipo de bactéria e assim proceder para qual o tipo de medicamento utilizar adequadamente, né. Então, você poderia discutir um pouco para a gente, no caso, quais são os métodos laboratoriais mais comuns usados para testar a resistência bacteriana e como que cada um deles funciona no laboratório, um pouquinho para falar sobre isso? Tá certo. O que é utilizado na rotina do laboratório realmente é o antibiograma, ou como a gente conhece também como teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, né, que é o TSA, essa é a sigla para esse teste. E como é que a gente avalia isso numa rotina laboratorial? A gente vai determinar ali dos passos a passos, né, do que esse teste a gente faz no laboratório, se a bactéria é sensível ou resistente. No caso, se a bactéria for sensível, né, ela vai morrer na presença de determinado antimicrobiano. Mas se a bactéria ela é resistente, né, essa bactéria é resistente, na presença do antimicrobiano, ela vai conseguir sobreviver ali e, consequentemente, o tratamento do paciente não vai ser adequado, né? Ele vai continuar tendo a sintomatologia e tudo mais. E daí o médico ele vai ter que, de acordo com esse teste, né, determinar para aquelas bactérias em que o teste de suscetibilidade, né, o antimicrobiano, ele foi sensível, né, a bactéria é sensível a determinado antimicrobiano, ele vai conseguir utilizar no tratamento, provavelmente, e se a bactéria for resistente para determinados antimicrobianos, aí ele não vai, né, não vai utilizar porque não vai funcionar realmente o tratamento. E a gente tem também um outro, né, que é a reação em cadeia da polimerase, a PCR, né, que é utilizada ali mais relacionado ao DNA, né, ao material genético realmente da bactéria, que aí vai ser a pesquisa específica de determinado gene, né, que causa a resistência aos antimicrobianos. Mas vale ressaltar aqui que a gente precisa, por exemplo, ter os resultados do TSA, né, do antibiograma, tudinho, essa bactéria é resistente à amoxicilina com ácido clavulânico, no caso. E aí, essa PCR vai me dizer que gene está impactando nessa resistência aos antimicrobianos. Mas a PCR, assim, ela não... hoje em dia ela não é tão utilizada assim na rotina e tudo mais, né? Alguns laboratórios conseguem fazer, mas outros fazem só mesmo a questão do antibiograma. Então, no caso, o antibiograma ele seria o método padrão, assim? Sim, com certeza. Ele é um método padrão que é utilizado desde que foi descoberto, tá? Eu acho que lá em 1900 e bolinha foi descoberta essa técnica e aí é utilizado até hoje realmente. Pois é, essa falou justamente uma parte interessante mesmo, por ele ser um teste padrão. Aí, nesse caso, é um tipo de teste que usa menos material, é mais acessível. Você pode explicar também como é que ele é realizado de forma mais detalhada? Sim, claro. Então, o antibiograma realmente ele é um teste padrão por ser de fácil execução, fácil interpretação também. E os custos, eles não são tão elevados frente, por exemplo, a uma PCR, a outros, né,
quando se relacionam ali com o genoma bacteriano. E nós conseguimos ter um resultado satisfatório, né? De acordo ali com a prescrição do médico e tudo mais. Tá? Então, como é que a gente faz? Como eu falei anteriormente, a gente precisa ter a identificação bacteriana, porque sem isso a gente não consegue selecionar quais os antimicrobianos que serão testados ali na hora da bancada, tá? Depois que a gente tem a identificação bacteriana, a gente tem o crescimento bacteriano ali, a gente faz uma solução, uma suspensão bacteriana com uma turbidez conhecida lá, né, que é a escala 0,5 de McFarland, mas não vem muito ao caso, é só saber que é uma turbidez conhecida, tá? A gente faz uma semeadura com o SUAB, né, num meio de cultura específico também, isso tudo preconizado por um documento, né, que é preconizado pela vigilância e tudo mais, que é o BR Caixa aqui no Brasil. E a gente faz essa semeadura para conseguir um crescimento em forma de tapete, né? A gente precisa realmente de um crescimento bem fortificado em forma de tapete. Depois disso a gente coloca os discos, né? Esses discos são arredondados e são impregnados com antimicrobiano numa concentração correta lá e em de vários antimicrobianos. Daí a gente põe para crescer essa placa, né? Depois de 24 horas mais ou menos, fica numa temperatura adequada e tudo mais. E aí a gente consegue interpretar posteriormente ao crescimento, né, se a bactéria é resistente ou suscetível a determinado antimicrobiano. E como já falei, né, o custo é bem mais barato, né, de fácil execução, então realmente é realizado em todos os laboratórios. É um tipo de teste que nunca fica fora de validade, né? Sempre está válido ali. Não, exatamente, porque sem isso a gente não tem como dizer lá se a bactéria é resistente ou sensível. Então é utilizado realmente. Então, no caso, só com o antibiograma eu já consigo fechar um diagnóstico? Não precisa de outros testes? Não, aqui, depois que a gente tem esse resultado, a gente já pode liberar para o médico. Então, ali, dizendo lá resistente, sensível a determinado antimicrobiano, a gente já tem como mandar esse resultado, né, de identificação, juntamente com esse antibiograma, esse resultado, para o médico. E daí o médico vai verificar lá, para os antimicrobianos que a bactéria deu sensível, eu posso utilizar. Mas para o que forem resistentes, aí já tem que ficar de orelha em pé. E aí não pode utilizar porque o tratamento não vai funcionar. Você citou também, foi o método da PCR, né? No caso, tem evidência agora outras novas tecnologias, né, de sequenciamento genético, como você citou a PCR. Então, como que isso, de forma revolucionária, está ajudando nessa questão dos métodos para testar e ver as possibilidades? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro. Então eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina você olhar a fundo todas as características de determinada pessoa. Então é exatamente isso que a gente vê. A gente pode tanto verificar uma porçãozinha ali do material genético bacteriano, mas também a gente pode olhar o todo. Né? Então, a PCR seria uma porçãozinha ali do material genético, mas a gente tem outras técnicas de sequenciamento do genoma completo, que a gente chama, que olha o todo, né? Mas, realmente, ele é revolucionário porque eles vão me o livro praticamente todo escrito do que a bactéria pode ter ou não. E daí eu posso, essa bactéria, ela tem tal resistência, eu posso tentar modificar o tratamento de acordo com esse resultado dos genes ali que estão presentes nesse material genético. Mas vale a pena aqui ressaltar que, mesmo sendo revolucionário, a gente pode ter uma diminuição do tempo ali, que a gente sabe que microbiologia é bem demorada, né? Então diminui o tempo para sair o resultado, mas frente a esse sequenciamento genético, a gente tem muita informação, então a gente tem que saber trabalhar com essa quantidade enorme de informação. Então a gente ainda precisa de profissionais capacitados, a gente precisa também da matéria, né, de qualidade, e eu queria falar aqui que a gente não pode também deixar a microbiologia manual, né, porque se a gente não conhece a microbiologia manual, a gente não vai saber, por exemplo, quando o equipamento
não funcionar tão bem. A gente precisa ter a ideia, não, esse resultado aqui está meio discrepante, pode ser que não seja desse jeito. Então, a gente sempre lembrar disso, né? Mas é claro que o sequenciamento genético está aí eu acho que para andar junto, né? Sempre para andar junto ali com a microbiologia manual. A senhora falou num tópico muito importante também, quando se trata das análises clínicas, que é essa questão justamente do controle de qualidade, profissionais capacitados, saber executar um procedimento, entender como é que ele funciona, né? Então, assim, já por toda a sua trajetória profissional, que a senhora foi para o PJ, teve preparo, né, essa questão da microbiologia, também já atuou aqui pelo estado do Amazonas. A senhora sente, se existe alguma diferença da capacidade de profissionais, tanto de lá quanto daqui do estado? Se tem alguma deficiência que precisa ser suprida? Você pode falar um pouco sobre esse tema? Chega até a ser um pouco sensível, né? Exatamente. Então, nós temos aqui profissionais capacitados, claro, né? Mas eu vi, né, falando por mim, assim, eu vi lá na UFRJ, né, onde eu trabalhei ali no mestrado e no doutorado, que ainda falta um pouco mais, assim, né, não digo nem de conhecimento, mas oportunidades mesmo, né? Porque o conhecimento a gente tem, claro que eu fortaleci um pouco mais esse conhecimento, né, que na faculdade realmente a gente tem o conhecimento base, né, a gente constrói no decorrer da faculdade e posteriormente quando sai engata para um ramo específico. Então, claro, lá eu conheci muita coisa e foi até um dos fatores que me impulsionaram para voltar para Manaus. Porque eu pensei assim, não, eu preciso mostrar o que eu aprendi aqui para o pessoal que está lá. Ainda não sabia como, se era na prática clínica ou se é dando aula, que no caso foi o que aconteceu, né? Mas eu acho que ainda falta essa oportunidade de ter novos temas circulando ali. Então, eu acho que sim, a gente precisa falar mais sobre resistência e os métodos também de como detectar. E uma forma tão fácil, né, gente, que é o antibiograma ali na rotina e saber interpretar, né? Saber se aquilo está condizente com a espécie bacteriana que você pegou ou com a infecção que está causando ali para o paciente. Nessa questão Então, são várias etapas que devem ser seguidas de forma bem organizada para que não dê um resultado errado ou um diagnóstico que não seja coerente para aquele paciente e vá prejudicar a vida dele. Então, no seu ponto de vista, como que os resultados das análises clínicas elas vão impactar diretamente nas resistências bacterianas? Então, como você falou, né, eu já falei também, a gente atua em todos os pontos, né? Se um ponto desse der alguma coisa errada, na própria coleta, se, por exemplo, na hora da coleta ali, né, eu processei, fiz todo o processamento certinho, só que o micro-organismo que deu ali, a bactéria em questão, ela não é condizente com a infecção do paciente, pode ser uma contaminação. Se eu não souber que aquilo pode ser uma contaminação, eu continuo tudo e no final dou um resultado errado, porque na verdade não vai ser da bactéria que causa a infecção. Vai ser um outro tipo de bactéria e aí o paciente vai continuar piorando e a gente não vai saber, né, o que isso, nós atuamos do início até o final ali na etapa do teste, né, do antibiograma, para saber se a bactéria é resistente ou sensível ao antimicrobiano. Então, a partir da chegada da amostra do paciente, né, a partir do momento que chega a amostra, a gente tem que verificar se essa amostra foi coletada de maneira correta, né, aí depois disso o processamento dessa amostra com os meios de cultura específicos, posteriormente a identificação adequada e logo depois, né, o resultado desse antibiograma, que é o que vai me direcionar realmente para o tratamento do paciente. Então, nós, farmacêuticos de análises clínicas, na parte da resistência, entramos em todas essas etapas. Então, se uma não funcionar da maneira adequada, né, até o final, isso pode impactar lá no tratamento do paciente. No caso, quando chega a coleta das amostras, como que eu consigo observar se ela foi realizada de maneira correta?
No caso, a gente tem vários tipos de espécimes clínicos, assim, eu tenho que verificar o registro do paciente, se está tudo certinho, condizente com a requisição, se o pedido médico está de maneira correta. É uma maneira mais fácil, assim, de identificar, por exemplo, a gente vê que uma amostra de urina ali, ela tá quente. A gente não pode deixar uma amostra de urina, né, numa temperatura ambiente por muito tempo, porque senão vai impactar no resultado mais lá na frente, né? Frascos estéreis também a gente tem que visualizar isso, tudo que são importantes lá na coleta, né, na hora da coleta, para ter um resultado fidedigno no final. Isso também, querendo ou não, você acaba sendo algo que não depende só do farmacêutico, mas também dos profissionais que vão receber essa amostra também, né? Exatamente, porque muitas vezes o farmacêutico, ele é o responsável, né? Ele está ali para manipular todos esses setores, mas às vezes ele não está ali diretamente, na hora da coleta de uma hemocultura, ele não vai lá para coletar. Às vezes pode ser, né? Tá treinando algum profissional, ele pode também auxiliar. E frente a isso, né, a gente pode também verificar, por exemplo, treinamentos. O farmacêutico, ele tem que saber, né, fazer esse tipo de coleta e tudo mais, como que a coleta deve ser feita, fazer treinamentos com todos os outros profissionais, né, passar o álcool ali no frasquinho de hemocultura. Tem que fazer isso, porque senão pode dar uma contaminação ali depois no processamento, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, a gente precisa saber fazer, embora às vezes o farmacêutico responsável pelo laboratório não esteja na rotina ali, né? Geralmente ele libera o resultado e tudo mais, mas o farmacêutico, ele precisa estar ali atuante, né? Sempre visualizando no laboratório, né? E ajudando também os outros profissionais. Então, no caso, tem que ter essa questão da equipe, né? Exatamente. Conjunto. Quando chega alguma amostra que não foi coletada adequadamente, vocês entram em contato com o local que realizou, algo assim? Sim, exatamente. Por exemplo, se for ambulatorial, né, a gente tem que conversar com o paciente e tudo mais e falar, não, tá, da maneira... foi coletado da maneira que não deveria. E claro, gente, não é só falar tá errado e mandar a pessoa embora. Não, a gente precisa explicar a maneira correta de se coletar, porque às vezes o paciente realmente ele não sabe, né? Ele já faz isso há muito tempo, mas nunca ninguém informou como é que faz a coleta. Então a gente, como profissional da área da saúde, a gente precisa informar. Quando é uma amostra do hospitalar, né, um paciente internado e tudo mais, aí sim a gente entra em contato com o médico, que vai estar lá na requisição, né, o paciente trouxe a amostra assim, 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 é preciso fazer uma nova coleta. Então, é necessária essa informação e porque agora a microbiologia não é unificada, né? Ela está ali, não posso conversar com mais ninguém. Não, a microbiologia, os farmacêuticos, profissionais da área da saúde no geral, eles precisam ter essa comunicação. Você teria algum exemplo de caso que aconteceu sobre possivelmente poderia ter dado alguma coisa errada na questão do diagnóstico, prejudicar a vida do paciente? Nesse sentido? Então, por exemplo, assim, se chega uma amostra, né, uma determinada amostra, um espécime clínico, na hora, visualmente, está tudo certo. Então, se está tudo certo, eu faço o próximo passo, né, que é o processamento em meios de cultura e, posteriormente, ali, a identificação bacteriana. Se, porventura, identificação bacteriana, aí vai do conhecimento do farmacêutico, do responsável. Se, porventura, a identificação ali está de uma maneira equivocada, né, esse micro-organismo, normalmente, ele não causa determinada infecção, né? Aí, o farmacêutico, ele tem que ficar de orelha em pé. Por exemplo, é uma hemocultura, ele já tem que pensar quais os micro-organismos que causam, normalmente, hemocultura. Ou a infecção de corrente sanguínea, no caso. E daí, ele tem que ficar de orelha em pé. Isso aqui é contaminação, isso aqui não é causa de infecção de corrente sanguínea, por exemplo. E daí, se o farmacêutico ou se outro profissional da saúde continuar esse resultado, né, e dar lá o antibiograma, resistente e sensível para determinados antimicrobianos, daí o tratamento vai ser incorreto, né? E aí vai estar tratando uma coisa que, na verdade, é contaminação. Pode ser contaminação da pele,
através da coleta do sangue, que não foi feita da maneira correta. Pode ser muitas outras contaminações, né, do próprio manipulador, do paciente e tudo mais. Então, isso vai impactar na identificação errada de um patógeno e, posteriormente, o tratamento, né, se continuar esse ciclo, né, esse ciclo de maneira incorreta. E daí o paciente vai ser tratado, vai utilizar um monte de antimicrobiano, né, principalmente aqueles que estão internados, mais suscetíveis ainda a infecções secundárias, né, e daí a pessoa vai continuar ruim, e daí não vai ter um tratamento adequado. Tá? Mas, se o farmacêutico conhece realmente o que causa determinada infecção, a gente consegue detectar esse erro logo de cara. E daí pedir uma nova amostra e ter o tratamento correto no final. Ainda pontuando essa parte da contaminação, eu acredito que seja uma curiosidade minha. É assim, já que você está trabalhando com fluidos biológicos, né? A questão da contaminação, ela vai ser sempre envolvida com a parte de você receber a amostra e ela vai se contaminar quando chega no laboratório, ou o próprio paciente que pode até contaminar na hora de coletar, isso acaba impactando. Então, essa contaminação, ela pode acontecer desde lá, né, da parte de, por exemplo, a pessoa que vai coletar, geralmente é a equipe de bacteriologia ali que vai até, se o paciente está internado, né, vai até lá o leito do paciente, né, para fazer, por exemplo, a coleta de sangue, para fazer hemocultura. Né? E daí, na hora da coleta ali, pode contaminar já. Aqui, o exemplo que eu dei, tem um frasquinho de hemocultura, e aí eu tenho que fazer a limpeza, né, a asepsia ali da tampa desse frasquinho. Se eu não fizer essa limpeza, pode ser que na hora que eu injeto ali o sangue, né, nesse frasquinho, já tenha uma contaminação. E daí, no aparelho, quando chega lá no laboratório, no aparelho, vai me apitar um resultado, vai ser um resultado de uma contaminação. O paciente pode até estar infectado por outra bactéria, outro micro-organismo, mas não aquele da contaminação. Então, vai desde o início, desde a hora da coleta, por exemplo, uma coleta de urocultura, uma coleta de urina. Se não for coletado da maneira correta, vai ter muita bactéria, muita célula ali, que na verdade a gente sabe que não é referente a se a pessoa tem infecção do trato urinário, vai ser a contaminação na hora ali da asepsia da pessoa e tudo mais. Outra perguntinha também que a gente tem aqui selecionada, né? Quais são as melhores práticas e recomendação para os profissionais de saúde e os laboratórios para que eles possam, né, melhorar a detecção e até o gerenciamento da resistência bacteriana, né, no contexto clínico? No caso, os desafios enfrentados, né? Então, os desafios acho que é o que todos os laboratórios sentem, que é a falta de material, né? Em geral, a gente tem essa falta de material e microbiologia é um departamento que é muito caro, os meios de cultura, as placas que a gente utiliza. Então, os próprios disquinhos de antimicrobianos também são bastante caros, né? Às vezes também a gente pode ter o aparecimento de novos genes que ainda não foram detectados, e aí a gente tem que ficar antenado, né, se atualizando sempre, né, frente a esses desafios que podem acontecer, e a própria comunicação, né, a gente precisa ter uma comunicação com todo o corpo da área da saúde, né, no hospital, no ambulatório, os médicos que são os prescritores, né, a gente precisa ter realmente essa comunicação, porque microbiologia não é um departamento sozinho ali, um laboratório sozinho, ele precisa realmente da comunicação com todo o corpo da área da saúde, né? E às vezes também o paciente muito grave, ele está infectado por alguma bactéria, porém essa não pode ser determinado, né, o resultado, porque o paciente já está utilizando um antibiótico. A gente sabe que às vezes precisa, né, quando o paciente está muito grave na UTI, né, o médico prescreve um antimicrobiano, e às vezes quando o paciente ele já está utilizando um antimicrobiano, vai impactar ali na identificação. Ele está infectado pela bactéria, só que no meio de cultura convencional não vai aparecer, embora ele esteja infectado por causa da utilização. Já utilizou muito antimicrobiano, e daí isso pode impactar. Isso é um desafio bem grande que eu acho que
a maioria dos laboratórios de microbiologia paciente muito grave, ele está infectado por alguma bactéria, porém ele precisa, né, se utilizar ali, né, ele está internado na unidade de terapia intensiva, ele está muito grave e ele precisa se utilizar de um antimicrobiano antes de ter um resultado ali. Geralmente os médicos prescrevem esse antimicrobiano. E daí mesmo o paciente estando infectado por alguma bactéria, nos meios de culturas convencionais, né, de acordo com o espécime clínico, essa bactéria ela não vai crescer, porque ele já está se utilizando muito de antimicrobianos, e daí esse resultado não ter um resultado também vai impactar bastante, né? A essa prática, né, das resistências bacterianas. Na sua concepção, assim, você acha que deveria ter um maior rigor em relação à campanha de conscientização, dentro das coisas para tentar amenizar esses casos? Por exemplo, eu já estagiei em uma UBS e eu vi isso frequentemente, principalmente com os idosos. Eles tinham uma receita, faziam um tratamento com antibiótico e quando era mês que vem queriam levar novamente os antibióticos. E tinha até briga em relação a isso. Passei várias vezes a ser humilhada por conta disso daí. Então, isso é uma falta de conscientização? O que você falaria em relação a isso? Então, em relação à população em geral, eu acho que sim, a gente precisa mostrar para eles o que é isso. Porque sai no jornal lá as superbactérias e não sei o que, só que a gente precisa mostrar realmente, né? Porque a pessoa vai achar, comigo isso não vai acontecer, eu estou bem aqui, não vai acontecer. Então a gente precisa realmente mostrar, né, pro pessoal em geral, né, que precisa tomar um antimicrobiano correto, até mesmo mostrar como é que se forma uma bactéria resistente realmente, que as pessoas, elas podem não estar doentes, mas elas estão colonizadas, né? O que seria a colonização? Seria a pessoa ter, por exemplo, na microbiota, no seu intestino, uma bactéria resistente, mas não ter a infecção. Entendeu? Então, a questão da prescrição, o uso correto dos antimicrobianos, pelo tempo certo, né? Não melhorar e dizer, não vou mais tomar porque eu já estou melhor. Não, porque se isso acontecer, é ainda pior se você não tomar o medicamento. Porque daí você toma até um determinado tempo, eu não tomo a dose toda, né? Pelo período todo, e daí as bactérias resistentes, elas vão começar a surgir ali através dessa seleção que esse antimicrobiano passou, né, para a bactéria resistente. Além disso, agora falando um pouquinho dos profissionais da área da saúde, né, eu acho que a gente precisa falar realmente com essa população, né, mostrar para eles como é que acontece, o que a gente faz também no laboratório. Às vezes eles não sabem, ver ali, é só levar isso para o médico e tá tudo certo. Não, eles têm que conhecer também, né, porque às vezes a pessoa precisa do conhecimento para saber modificar mesmo a sua forma, assim, seu estilo de vida. E em relação aos profissionais da área da saúde, né, a lavagem das mãos, gente, e para a população no geral, lavagem das mãos, isso já diminui muito, assim, a passagem, né, da bactéria resistente para uma outra pessoa, porque isso pode acontecer. Por exemplo, o paciente, ele está internado, eu tenho 2 pacientes no mesmo quarto, ali que a gente sabe que sempre são muitos, né, pacientes. Esse profissional da área da saúde que vai manipular um paciente, né, ele precisa fazer a higienização toda dele, né, lavagem das mãos, calçar as luvas diferentes, né, para cada paciente, porque se ele usar a mesma luva, ele vai passar de um paciente para o outro essa bactéria resistente. E se num paciente já não está causando tanto assim infecção, para um outro que está mais debilitado, pode ser ainda mais grave. Tá? A maneira correta, né, pelo tempo prescrito, como eu falei para vocês, e sempre que possível, né, se manter atualizado frente aos antimicrobianos, né, isso é para todos os profissionais, né, como que se utiliza esse antimicrobiano, né, para qual, né, se é todo tipo de bactéria ou é um tipo de bactéria específico, até mesmo uma lida, assim, nos genes de resistência, né, então eu acho que, e para a população realmente a gente precisa de mais campanhas de conscientização para conhecerem realmente o que é isso. Né? Não é só uma vez por ano sai lá no jornal e aí fala das superbactérias e é isso. Né? A gente precisa realmente dessas campanhas.
acredito que realmente seja importante e que os estudantes estejam envolvidos, né, nessa questão, Sim. porque a gente deixa muito nas mãos das pessoas que já são formadas e a gente que é estudante a gente acaba ficando muito de lado porque não tem conhecimento, né, apropriado para aquilo, mas acredito que assim a gente tem que buscar mais esse conhecimento e realmente sair da universidade e levar esse conhecimento. A gente já esteve presente na campanha, né, Sim. de uso racional de medicamento. Eu Foi também, na época da Uma faculdade pauta também. retratada. Uhum. E é até importante, você falou da questão da dosagem, né? Porque na maioria das vezes tá aqui o teu medicamento, uma cefalexina, só que se lá tá falando que é pra tomar em 8 horas, tem que tomar em 8 horas, Sim. porque senão a janela não vai estar dentro da janela imunológica, né? E com isso não vai ter efeito. Então a pessoa só tá tomando o antibiótico, mas não vai ter nenhum efeito. Que aconteceu comigo recentemente, porque eu estava fazendo um tratamento e eu não tomei adequadamente. E não fez nenhum efeito. Eu só fiquei tomando e isso pode dar uma resistência bacteriana. Com certeza. Então, é importante frisar isso também na hora que for entregar o medicamento para o paciente, né? Então, isso é muito importante. Acredito também que além de falar do medicamento, né, de uso racional do medicamento, acredito que levar conhecimento também sobre as análises clínicas dessas técnicas que são aplicadas, saber tornar como que funciona cada técnica de uma forma acessível, né, para a população também possa ajudar muito elas a entenderem, né, o porquê da importância do uso racional do medicamento e até de evitar se infectar com bactérias resistentes, ter aquele cuidado de lavagem das mãos e outros cuidados que são importantes. Agora, para finalizar o nosso podcast, você poderia dar algumas dicas para pessoas que querem seguir essa área da microbiologia? Quais são as oportunidades que a gente tem, né? Porque às vezes a gente fica muito só universidade, só que tem um amplo conhecimento a se desbravar. Você poderia falar um pouquinho? Claro. Então, na faculdade, assim, a gente tem aquele conhecimento que os professores passam, né? O conhecimento básico, claro que é muito importante, né? A gente constrói um conhecimento específico a partir da base que a gente teve, né, no decorrer dos estudos. Como eu falei lá no início, eu me apaixonei na época da faculdade pela microbiologia, né? Tem várias, na época da faculdade, né? Eu fui monitora de bacteriologia, fiz bastante coisa relacionada a isso. Mas eu digo uma coisa, a faculdade é época de vocês experimentarem todos os ramos que a farmácia tem para dar, né? Mas foi no mestrado e no doutorado que realmente eu segui, né, para a área de resistência aos antimicrobianos, ajudei vários projetos. Então, se a pessoa quer seguir realmente para a parte da docência, ou mesmo não, eu quero ter um conhecimento a mais, né, a gente tem lá o mestrado e o doutorado da UFRJ, que é muito bom, né, podem pesquisar lá fazendo merchan aqui, lá no site, né, que lá é muito bom, gente. Assim, a gente tem disciplinas variadas, né? Microbiologia, geral, médica. Eu estava na microbiologia médica, né? Tem virologia, tem micologia. Então, toda aquela área ali a gente tem lá no departamento do Paulo de Góes, né? Que era o departamento que eu ficava. Mas eu aprendi muito, gente. Eu aprendi tanto profissionalmente, né, o conteúdo todo ali, as práticas, né, algumas técnicas que a gente ainda não tem aqui de identificação e tudo mais. E também pessoalmente, né, conviver com outra pessoa, eram outras pessoas que não conviviam comigo, né, outra cidade, tudo mais, o Rio de Janeiro, né, aquela fama que tem o Rio. Mas foi muito bom, assim, eu consegui estabelecer, não, é isso que eu quero para minha vida. Então, quando eu voltei para Manaus, na verdade eu ia ficar só no mestrado, né? Aí eu disse, não, eu gostei muito do projeto, eu vou continuar. Eu continuei até o doutorado, fiquei 6 anos lá. E quando eu voltei, eu pensei assim, não, eu não quero... Eu ainda não sabia muito bem o que eu ia fazer quando eu voltasse, mas eu sabia que eu gostava muito de dar aula, né? Aí eu tive a oportunidade como pesquisadora voluntária na Fundação de Medicina Tropical, né? Doutor Heitor Vieira Dourado, há um ano, né? Mas está fazendo um ano, fez um ano agora início de agosto. E lá também eu pude ver essa parte da rotina e tudo mais, e tentar trazer um pouquinho da pesquisa, né? De genes de resistência e tudo mais.
né? E eu acho que você tem que ver, às vezes a pessoa acha, não, eu preciso ganhar dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, mas a gente tem que ver o que a gente gosta de fazer também, né, para poder correr atrás, né? Eu corri atrás, eu não passei de primeira no mestrado, então eu continuei ali. E eu acho que microbiologia tem um ramo, realmente, aqui em Manaus e fora de Manaus também. Na parte de laboratórios também a gente tem as especializações também em outros locais, né, que fazem especialização em microbiologia e também em outras áreas de análises clínicas, né? Então eu acho que a pessoa tem que gostar de microbiologia, porque se não gostar é complicado. A gente encerra aqui a nossa conversa, né, já agradecendo a presença da doutora Samantha Tupik. Muito obrigado pelas informações. Espero que a gente tenha conseguido aí, responder as dúvidas de vocês, né, que nos ouvem e nos assistem. Não esqueçam, né, que esse podcast ele vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Então sigam o canal, curtam os vídeos e comentem, né, apoiando aí o nosso projeto. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau.